noites intermináveis eu só chorava. Bem no auge. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais um programa Palavra Viva e eu fico muito feliz por saber que vocês estão mais uma vez comigo para meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você que nos ouve me mandar uma mensagem fazendo seu pedido de oração é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miqueias Alves. E também eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. A nossa congregação fica situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. Senhor meu Deus, Pai amado, Deus eterno, obrigado por mais esse programa Palavra Viva. Fala conosco mais uma vez mediante a Tua Palavra. Abençoa as pessoas que irão ouvir esse programa de rádio e que o Senhor possa fazer coisas grandiosas por nós, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo contato 12991925941. 12991925941. 12991925941. Quero agradecer aqui o Pinda Bateria, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150, com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-988963701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. Telefone é 12-98222-2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone é 12-3624-2875 ou 12-992-305387. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados. O Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. E quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-98105-4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Eu quero meditar com vocês hoje na primeira parte da mensagem que tem por título Jeremias e o chamado soberano de Deus. Jeremias e o chamado soberano de Deus. E para isso eu quero ler com vocês o livro do profeta Jeremias, capítulo 1 e versículo de número 5. Jeremias, capítulo 1 e versículo de número 5 diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci,
E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Vou repetir. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. A minha intenção é meditar com vocês nas 3 frases que Deus disse para Jeremias, que são elas: eu te conheci, te santifiquei e te dei por profeta. A profundidade e a aplicabilidade dessas 3 frases a nós são muito grandes. E a primeira frase é: eu te conheci. Eu te conheci. Essa frase não é qualquer frase. As implicações e os desdobramentos e os impactos dessa frase sobre nós são muito grandes. Quando nós passamos a pensar sobre o conteúdo dessa frase aplicada à nossa vida, muitas coisas podem ser consideradas. Primeiro, quem está dizendo que nos conhece? Deus. Existe uma grande diferença de se dizer que fulano ou beltrano nos conhecem e dizer que Deus nos conhece. Por exemplo, uma coisa sou eu dizer que a minha mãe, pai, irmãos e amigos me conhecem. Outra bem diferente sou eu dizer que Deus me conhece. Porque por mais que um ser humano possa conhecer o outro, nunca será o suficiente. O conhecimento humano possui suas limitações naturais. Mas o texto diz que quem conhece quem é Deus. O conhecimento de Deus não se trata de um conhecimento da subjetividade humana. O conhecimento de Deus não é um conhecimento por aproximação. O conhecimento de Deus não é da conjectura hipotética. O conhecimento de Deus é criador, mantenedor, objetivo, subjetivo e espiritual. Conhecer em hebraico tem a ver com intimidade. Ou seja, ele conheceu o nosso final antes do nosso começo. Segundo, quando ele passou a nos conhecer? O próprio texto responde: antes que eu te formasse no ventre. Veja o que o salmista Davi escreveu no Salmo 139 e versículo de número 16, quando ele diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Observa ainda o que o filho de Davi, Salomão, escreveu em Eclesiastes, capítulo de número 11 e versículo de número 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Deus não passou a nos conhecer quando nós nascemos. Deus não passou a nos conhecer quando começamos a dar os nossos primeiros passos. Deus não passou a nos conhecer quando entramos na escolinha ou quando saímos do ensino médio. Deus nos conhece desde antes de nós nascermos. Deus não te conheceu quando você se casou. Deus não te conheceu quando você se divorciou. Deus não te conheceu quando você ficou viúva ou viúvo. Deus te conheceu antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Deus não te conheceu quando você foi empregado. Deus não te conheceu quando você ficou desempregado. Deus te conheceu quando você foi para quando você foi para o crime. Deus não te conheceu quando você foi para a cadeia. Deus te conheceu antes de tudo, antes de todas as coisas acontecerem na sua vida. Deus te conheceu. Às vezes nós achamos que Deus não sabe o que nos aconteceu.
Às vezes nós achamos que Deus não sabe o que está nos acontecendo. Às vezes nós achamos que Deus, Ele não sabe o que nos irá acontecer. Às vezes nós achamos que Deus não nos conhece, mas Ele conhece. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu te conheço. Jeremias, se você soubesse o que eu sei sobre a sua vida, hoje mesmo acabariam todas as suas ansiedades e medos. Deus conhecia Jeremias. E será que não conhece Miqueias, João, Pedro, Maria ou Joana? Claro que conhece. Terceiro, como Ele nos conheceu? Primeiro, porque Ele é Deus. Segundo, porque Ele é o nosso Deus criador e mantenedor. E terceiro, porque Ele designou para a nossa vida propósitos eternos. O conhecimento de Deus sobre nós, primeiro, implica no fato que Ele é o único Deus, nos céus e na terra, que reina sobre tudo. Segundo, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E terceiro, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quarto, para que nos conheceu? 4 pontos aqui. Letra A. Para salvação. Para salvação. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3 a 6 diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Romanos, capítulo de número 8, versículos de número 29 e 30 diz: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O conhecimento de Deus para conosco implicava e implica na nossa salvação. Na ordem dos salutis, ou na ordem da salvação, nós temos no topo da lista a eleição. Essa escolha deliberada de Deus para a nossa salvação. João, capítulo de número 15, e versículo de número 16 ainda diz: Não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Se fosse depender de nós e escolhermos a Deus, nós nunca o escolheríamos. A obra de salvação operada nos eleitos começa com Deus na eleição e se conclui em Deus na glorificação. Do início ao fim, a glória é de Deus. Não existem quaisquer méritos humanos na sua salvação. Letra B. Para o discipulado. Mateus, capítulo de número 16, e versículo de número 24 a 28 diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá da glória de seu Pai com os anjos,
e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Uma vez que alguém foi eleito por Deus, esse segue o processo da salvação, sendo regenerado, convertido, justificado, santificado, adotado e perseverando até o fim em Cristo. A regeneração é Deus dando nova vida aos que estavam mortos em seus delitos e pecados. Ninguém se auto-regenera. Quando eu e você não estávamos em Cristo, nós não estávamos doentes no pecado, mas mortos no pecado. De modo que Paulo escreveu em Efésios capítulo de número 2 e versículo de número 1 a 3 para esclarecer isso, dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A regeneração acontece antes da conversão, pois sem regeneração ninguém pode se converter a Cristo. A partir do momento em que se recebeu a nova vida, que se é possível aceitar a oferta da salvação, se rendendo a Jesus como o único e suficiente Salvador. Quando isso acontece, se é justificado, se é declarado justo. Aí no Catecismo de Heidelberg, quando fala da justiça de Deus, diz: como você é justo perante Deus? Somente por verdadeira fé em Jesus Cristo. Mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, e de não ter guardado nenhum deles, e de ser mais inclinado a todo mal, todavia Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum ou jamais tivesse sido pecador, e como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Este benefício é meu somente se eu o aceitar pela fé de todo o coração. O próprio Martim Lutero, aquele monge agostiniano, após o seu novo entendimento sobre a justiça de Deus, à luz de Romanos 1,17, ele diz: não obstante o caráter irrepreensível da minha vida como monge, sentia-me pecador diante de Deus e tinha consciência extremamente inquieta. Não conseguia crer que ele havia sido aplacado pela satisfação que eu lhe dava. Eu não amava esse Deus justo que castigava os pecadores, mas sim o odiava. Por fim, pela misericórdia de Deus, comecei a entender que a justiça de Deus é a justiça pela qual o justo vive. Por uma dádiva de Deus, ou seja, pela fé, senti que havia nascido de novo e entrado pelas portas do paraíso. Da mesma forma que havia odiado a expressão justiça de Deus, passei a amá-la com a mais doce palavra. Esse é o efeito da expiação de Cristo realizada por nós na cruz do Calvário. Na cruz, o justo foi feito injusto para que o injusto fosse feito justo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a grande boa notícia à humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Você foi eleito, regenerado, convertido, justificado para ser santificado. Na santificação, ou melhor, na justificação, nós somos livres da culpa do pecado. Para na santificação nós sermos livres do domínio do pecado. A santificação é esse processo que se inicia enquanto estamos aqui na terra e que se concluirá quando a gente for para o céu. A santificação é um processo contínuo e progressivo.
Todos os dias a gente tem que melhorar um pouquinho. Mas isso não acontece por nossos esforços humanos sozinhos, e sim pela ação do Espírito Santo que passou a habitar em nós. Isso significa que nós não nos santificamos para sermos salvos, e sim nos santificamos porque fomos salvos. A vida em santificação não é a causa, mas sim a consequência. O que me permite afirmar que se uma pessoa não vive em santificação, não é que ela não vai ser salva, mas que ela nunca foi salva, porque pelos frutos conhecereis as árvores. Da santificação nós passamos para a adoção. Essa é a doutrina da adoção é a mais linda de se estudar da soteriologia. Por quê? Porque lembra que nós estávamos condenados em nossos delitos e pecados? Então, a justificação, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, nos fez justos. A obra de Jesus na cruz nada mais é do que a justiça e o amor de Deus se beijando. Quando Deus matou a Jesus, ele matou por sua justiça. Mas quando ele fez isso, ele também estava salvando os seus eleitos de sua condenação eterna. Deus era a oferta e o ofertante. Ele criou os meios de se ofertar, ofertou e foi a oferta. A justificação nos tornou justos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que a adoção é mais extraordinária ainda. Por quê? Porque veja o que Deus fez ao nos adotar como seus filhos. Vamos pensar a partir da nossa realidade hoje em dia. Uma pessoa comete um crime, vai para a cadeia, paga sua dívida com a sociedade e é reinserido na sociedade. As pessoas, após tudo isso, tratam como se nada tivesse acontecido? Não. Sempre as pessoas vão vê-la como uma criminosa. Agora veja o que Deus fez ao nos adotar como filhos. Quando Deus nos viu como ex-condenados, Ele não se contentou em nos deixar voltar para a sociedade com o mesmo status quo do passado. Ele então decidiu nos levar ao cartório e nos dar uma nova identidade, uma nova filiação, uma nova família. Ele não se contentou em apenas nos fazer justos, mas filhos. De modo que agora nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós nem somos mais o que éramos, nem somos o que nós havíamos nos tornado, mas somos aquilo que Ele disse que nós seríamos: filhos, eleitos, regenerados, convertidos, justificados, santificados, filhos de Deus e perseverantes até o fim. A perseverança é a marca do salvo. Sem perseverança ninguém chega a lugar algum. Efésios 1, 13 e 14 nos fala o que é a perseverança. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção e possessão de Deus para o louvor da sua glória. A perseverança do salvo consiste no fato que ele foi selado pelo Espírito Santo para a sua redenção. A certeza da nossa salvação está confiada à ação do Espírito Santo de Deus, que não desiste de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a primeira parte dessa mensagem. Mas já dá pra gente entender que Deus nos conhece. Fique em paz, Deus te conhece. Essa frase provoca em nós duas reações. Primeiro, de alegria, e segunda, de medo. Saber que Deus nos conhece acalma o nosso coração, mas também nos confronta, porque Ele sabe realmente quem nós somos. Não tem como nós fingirmos ser outra coisa diante de Deus. Fiquemos com essa palavra em nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por Tu nos conhecer. Nos conhecer desde antes da criação do mundo, ter enviado o Seu Filho a morrer por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Alcança esse que está me ouvindo, ó Deus, através desse programa de rádio, em nome de Jesus. Salva ele, Jesus, porque o Senhor o conhece. O Senhor sabe o dia, a hora, o momento que ele se entregará a Ti.
que seja hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe.